Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei o horário que você está acessando esse vídeo, mas o meu intuito aqui é refletir junto com você sobre o dom de língua registrado nas Sagradas Escrituras. Temos hoje uma contraversão do dom de língua. O dom de língua ele foi dado por Deus para um propósito definido. Nós sabemos que a Bíblia registra em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Ali fala que só havia até aquele momento um só idioma, ou uma só língua. O povo de Deus criado sobre a terra falava só um idioma. O idioma que nós conhecemos, bíblico, que era falado ali, era o hebraico. Porém, o povo se rebelou contra o Criador e começaram a cogitar coisas que Deus não aprovava, a construir uma torre que seu pico, seu topo topasse ao céu, tentando resolver o problema do seu orgulho, da sua rebelião, do seu modo, achando que fugiria de um possível dilúvio novamente. Mas Deus deixou claro que no verso 9 de Gênesis, que ele jamais destruiria o mundo com águas do dilúvio. Agora a coisa será diferente. Por exemplo, se você for para Pedro, a carta de Pedro, Pedro deixa claro ali que Deus agora reserva este mundo, segundo Pedro 3, como um tesouro para ser queimado, dilúvio de fogo e não de água mais. Mas o problema da língua ocasionado naquele momento ali da Torre de Babel foi em consequência do pecado. As línguas, as diversificações de língua, de idiomas, não foi algo porque a coisa estava dando certo, não. Foi um resultado do pecado. O povo não precisaria falar vários idiomas se cumprisse o propósito para o qual Deus os criou. Então, falariam todos o mesmo idioma, seria o entendido entre eles e a terra cresceria e o propósito de Deus seria realizado. Mas o pecado ele distorce tudo. Tudo que Deus faz com um propósito para o bem, para a felicidade de suas criaturas, Satanás influencia o homem a mudar, a torcer para que aquilo que Deus aprova seja uma maldição para o homem, para o próprio homem. E nós sabemos que por essa limitação agora de vários idiomas, para se falar uma língua que você não tem contato ou você não tem conhecimento, é complicado, não tem como falar. Então, no dia de Pentecoste, acontece o milagre das diversidades de idiomas falada pelos apóstolos, pelos discípulos ali presentes. E isso aconteceu naquele dia de Pentecostes como resultado de uma promessa que o próprio Jesus fez na Bíblia. Está lá em Marcos capítulo 16, vamos ler aqui o verso 15. Jesus faz uma promessa, Jesus comissiona eles para um ministério, para um propósito. E Jesus diz o seguinte, no verso 15 do capítulo 16 de Marcos, vamos ler lá que vai dizer as seguintes palavras. Verso 15 diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses 3 versos deixam claro que o propósito de falar novas línguas, como Jesus falou aqui, falarão novas línguas, o propósito aqui era para pregar o evangelho. No verso 15, você viu que ele diz assim, e disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O propósito
do dom sobrenatural que foi dado aos discípulos no dia de Pentecostes, só foi um: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para pessoas de outras nações que não falam o idioma que você está acostumado a falar. Por exemplo, os galileus, os discípulos ali, falavam o aramaico. E eles eram pessoas simples, moravam ali na Galileia, naquelas regiões simples do campo. Eles não tinham formação acadêmica para falar um idioma que atendesse a demanda daquele momento. Ali tinha sido reunido naquele dia, em Jerusalém, mais de 13 idiomas diferentes de pessoas ali, de outras nações ali reunidos para cultuar, para louvar a Jeová. E como é que eles conseguiriam pregar a mensagem de salvação que Cristo comissionou aqui, no capítulo 16, versículo 15, e 16, 17 e 18 de Marcos? Precisaria de um poder sobrenatural, mas Jesus havia prometido, e Jesus cumpre essa promessa justamente no dia de Pentecostes. E nós sabemos que no dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outros idiomas. Outros idiomas. Percebe que eles falavam idiomas e não uma língua estática. O dom tem que ser um dom inteligível para a edificação da igreja, para que a mensagem seja transmitida de forma inteligível. Não há motivo de falar uma língua que não tenha interpretação, que não tenha uma estrutura vocal. Uma língua, para ser uma língua, de acordo com a Bíblia, porque a palavra língua no grego é glossa, que significa idioma, dialeto. Uma língua, para ser uma língua, ela tem que ter uma estrutura. Ela tem que ter verbo, tem que ter sujeito, predicado, complemento, conjunções e advérbios. Se uma língua, se um idioma falado pelo ser humano não tem essa estrutura vocal, não é uma língua, não é um idioma. Não tem por que estar falando algo que não tem sentido. Então a Bíblia deixa claro que o verdadeiro dom de língua tem um propósito objetivo: pregar a mensagem de salvação. As pessoas precisam entender a mensagem de salvação, se arrepender do pecado, se entregar completamente a Jesus, para que Deus opere o resgate, a salvação das pessoas. A mensagem tem que ser mensagem racional. Por isso Paulo deixa claro em Romanos capítulo 12, no verso 1 de Romanos 12, Paulo diz assim: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional vem da palavra razão, raciocínio. Você é um ser moral, você é um ser que tem livre-arbítrio, você é um ser que faz planejamento, cálculo. Você não é um animal irracional, um animal que vive meramente pelo instinto que Deus implantou neles. Simplesmente isso, eles vivem pelo instinto, você não. Você pode fazer cálculos, você pode adorar a Deus de forma consciente, você pode rejeitar Satanás de forma consciente. Você tem essas faculdades que Deus te deu. E aí não é diferente com relação às línguas. A língua tem que ser falada de forma inteligente. Você tem que ter controle do que você está falando. Quando o Espírito Santo deu o dom para os apóstolos falarem, eles falaram numa língua que eles entendiam o que eles estavam falando. As pessoas ouviam e entendiam. É tão provável que se você for aqui para Atos capítulo 1, no evento de Pentecostes, você vai ver a forma que eles ficaram atônitos, as pessoas ficaram atônitas de ver galileus, pessoas simples, falando um idioma que eles sabiam que eles não dominavam. Poder sobrenatural. Deus atendeu justamente no momento que necessitou. Veja Atos capítulo 2, no capítulo 2, vamos ler aqui o verso 1. E cumprindo-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu todo o local em que eles estavam assentados. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo.
Ou seja, eles receberam porção dobrada do Espírito de Deus para capacitá-los para falarem um outro idioma. E aí o texto continua no verso 4. Cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. A palavra noutras aqui no grego é heterai. Heterai não quer dizer uma língua que ninguém entende. Noutras línguas, noutros idiomas que eles não tinham conhecimento, mas agora foram capacitados por um poder sobrenatural de Deus, cumprindo a promessa de Jesus em Marcos 16, que eles falariam para propósito de pregar o Evangelho. Falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem sabe as palavras, o idioma que a pessoa vai falar é o Espírito Santo. Quem determina a divisão e o fato de usar as pessoas com uma capacidade que eles não têm conhecimento é o Espírito Santo. O problema é que as pessoas hoje querem usar o Espírito Santo. E quando eu quero usar o Espírito Santo, está tudo errado. Vai dar errado. Quem é Deus, eterno, criador e soberano é o Espírito Santo. Eu sou um pecador arrependido que preciso de me humilhar, entender que para ser um instrumento que Deus possa me usar para a glória dele, eu preciso de ter a humildade. E de falar, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade e me use segundo os teus propósitos. Eu tenho que ser instrumento. Eu não tenho que se mandar no Espírito Santo. As pessoas querem mandar no Espírito Santo. Eu determino, você não determina nada. Você é vaso, você é instrumento. Você tem que deixar Deus te usar. Quando você permite que isso aconteça, você passa a ser uma bênção para as pessoas que te rodeiam. Então no verso 5, o texto de Atos 2 continua dizendo: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Tinha muita gente ali reunida, de várias nações. Cada nação agora falava um idioma diferente. Como é que os discípulos tinham capacidade de pregar o evangelho aquele dia ali? A missão estava ali, mas faltava um preparo, faltava um idioma. Eles não tinham faculdade como nós temos hoje. Eles não tinham como aprender um idioma diferente. Não havia tempo e o evangelho precisava ser pregado. As pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele momento de adoração, eles iam voltar depois daquele dia para as suas terras e eles precisariam levar uma mensagem a respeito do evangelho da salvação. E Deus, de forma extraordinária, Deus faz esse milagre acontecer. As pessoas ouviram da boca de pessoas leigas, mas cheias do Espírito de Deus, porque eles se entregaram a Jesus, eles mantiveram conexão com Jesus, e agora Jesus pôde usá-los para um bem maior, que é propagar o reino do céu, a salvação das almas presas no cativeiro de Satanás. E nós vamos ler aqui agora no verso 6, diz assim: eles estavam reunidos ali, várias nações, e correndo aquela voz, ou seja, eles estavam falando o idioma deles, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Confusa por quê? Por que confusão? As pessoas estavam num local, tinha muita gente. A confusão aqui é deslocamento. Um ouvia um apóstolo, um discípulo falando uma língua que ele conhecia, que era a língua dele, ele se deslocava para ouvir, para próximo. E o outro ouvia o outro, se deslocava para ouvir a do outro. Começou a haver uma movimentação de deslocamento, uma confusão nesse aspecto. Mas as línguas eram claras, que eles ouviam falando na língua deles, na nossa própria língua materna. O verso 6 deixa bem claro isso aí. Inclusive no verso 9, ali fala de várias pessoas, de vários idiomas que ali estavam presentes. Nós vamos ver aqui, verso 9 do capítulo 2 de Atos, diz assim, naquele momento havia ali com eles partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes de Líbia junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas as pessoas, os discípulos, os apóstolos falarem das grandezas de Deus. Qual é a grandeza de Deus?
o evangelho que Jesus prometeu que seria pregado. E Jesus disse lá que falarão novas línguas. Precisamos entender que a língua grega, ela tem duas palavras para novas. Uma é neos e a outra é kainos. E nesse texto de Marcos 16, versículo 17, que Jesus diz que falarão novas línguas, Jesus não usa o neos, Jesus usa a palavra grega kainos. Por que tem diferença entre neos e kainos? Porque a palavra neos é algo recente. Por exemplo, uma criancinha que nasce, ela é neos. É uma criança nova no sentido de nasceu naquele momento. Ela nunca existiu. Agora, para uma pessoa que aceita a mensagem de salvação e toma a decisão do batismo, e aí ele passa pelo tanque batismal, é batizado ali, e aí as pessoas amigas encontram essa pessoa e falam assim: meu amigo José, graças a Deus agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa palavra nova aqui já é kainos, porque o José não é novo, o José já é velho, o José batizou, vamos dizer, aí com 30, 40 anos, mas agora a experiência nova que ele tem de cristão recebe essa palavra grega kainos, um novo já existente, mas agora totalmente modelado, transformado, reformado. Entendeu? Então, quando Jesus usa lá a palavra falarão novas línguas, vocês vão falar línguas que já se falam, mas na experiência de vocês, que vocês estão reunidos aqui para um propósito de pregar o evangelho, falando para os discípulos, vocês não têm capacidade, mas vai ser nova na experiência de vocês. Mas são línguas das nações. As línguas que eu fiz confusão lá em Gênesis capítulo 11, por conta do pecado, e agora falaram vários idiomas, vocês vão dominar esses idiomas, e vocês vão falar nos idiomas deles. E eles vão ouvir, vão entender a mensagem e vão aceitar a mensagem de salvação. Nada mais do que isso, amigo. Nada mais do que isso. Isso é dom de língua da Bíblia. O dom de língua que exalta a obra de Deus para a edificação do corpo da obra de Deus. Se você falar uma língua que não traga a edificação para a igreja, tem certeza que não é dom de língua. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é dom de língua. O dom de língua tem que ser falado para um propósito, pregação do evangelho. Se eu, por exemplo, estou num local que tem uma pessoa que fala o árabe e eu não domino o árabe, eu só falo português, e Deus quer que eu passe uma mensagem de salvação para essa pessoa, Deus, de forma sobrenatural, tem poder o suficiente para me capacitar para falar o árabe e me dirigir àquela pessoa e anunciar a mensagem de Deus para ele. Deus fez isso lá no dia de Pentecostes. Mas Deus é que capacita, Deus é que usa. As pessoas estão se gloriando porque falam línguas estranhas. Isso aí não está na Bíblia. A palavra estranha nem existe no grego. Nenhum manuscrito grego tem a palavra estranha. Você pode pegar a Bíblia, João Ferreira de Almeida Corrigida, você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que fala que Paulo bate de frente com esses dons de língua que se falavam de confusão, de bagunça, de balbúrdia na igreja. E ali usa a palavra línguas estranhas nessa versão aqui, nova versão corrigida, Almeida. A palavra estranha está em itálico, ela está deitadinha as letras. Por quê? Porque não tem no original. Tem línguas desconhecidas. Falarão novas glossa, línguas desconhecidas. Desconhecida para quem está falando. Então, quando Paulo ali, 1 Coríntios 14, fala para os irmãos que se eles quiserem falar língua, Paulo no verso 27 do capítulo 14, ele diz assim, que fale dois, quando muito três, e cada um por sua vez, e haja intérprete, haja uma pessoa que interprete o que você disse. Mas não tem motivo algum de estar reunido num local de congregação de irmãos reunidos para cultuar a Deus, que só falam o português, e agora uma pessoa começa, ou duas ou mais pessoas começam a falar línguas estranhas, a enrolar a língua, que ninguém entende, que não tem sentido, que não tem uma estrutura vocal, que não tem o que eu disse no início aqui, que não tem um verbo, sujeito, predicado, complemento, conjunções, advérbio. Se não tiver essa estrutura, não é língua de nação, e não tem por que falar.
Paulo deixa claro, se você ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai entender que Paulo está falando com relação à língua que não deve ser falada na igreja, mas se tiver um idioma que você está falando, e que é um idioma inteligível, que faz parte de um idioma da terra, você pode até falar, mas se houver uma pessoa para interpretar, e fala uma pessoa, por sua vez, no máximo 3 pessoas, mas cada um na sua ordem. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, versículo 2. As pessoas pegam esse texto aqui e torcem o texto. Nós precisamos respeitar, existe uma palavrinha chamada hermenêutica, que é a ciência que usa para a interpretação de texto bíblico, e nós temos que interpretar o texto bíblico baseado no contexto que está falando do mesmo tema. Lembra que eu comecei lá por Marcos, capítulo 16, que Jesus prometeu o dom de línguas, que a língua nova ali era kainós, uma língua existente, mas que era nova na experiência dos discípulos, e nós fomos para Atos 2, ali próprio Jesus manifesta o poder do Espírito, porque ele subiu para o céu e enviou o Espírito Santo como ele havia prometido. Enviarei o Consolador, o Paracleto, para vos ajudar e vos fazer lembrar de todas as coisas que vocês ouviram de mim. E agora ele capacita eles com o dom do Espírito Santo para falarem idiomas, glossa, e não uma língua estranha. E agora nós vamos trabalhar 1 Coríntios 14, porque aqui que é o problema, que as pessoas acham, não, tem que falar, eu preciso falar a língua nas igrejas. Espera aí, se não tem ninguém que fala outro idioma e você fala a mesma língua que as pessoas estão congregadas, para que você vai falar em outra língua? A língua tem que ter estrutura, tem que ter uma estrutura vocal, senão não é língua de nação. Verso 2 do capítulo 14 diz assim, ó, porque o que fala língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. As pessoas dizem aqui, beleza, eu estou falando e ninguém entende, mas eu estou falando de mistério, e Deus me entende. Querido, Paulo está falando de língua, a palavra língua aqui, ó, porque o que fala língua, a palavra língua aqui no grego é glossa, que significa o que fala idioma, o que fala outro dialeto, não fala aos homens. Por exemplo, eu estou reunido numa congregação, que eu falo, por exemplo, a língua hebraica e as pessoas só falam português. Se eu for falar em hebraico, as pessoas não vão entender. Como é que as pessoas vão selar o que eu vou falar com amém? O culto não tem que ser racional, a pessoa não tem que saber o que está falando, você tem que ter o domínio do que você está falando. Porque no verso mais adiante, Paulo fala assim que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. A palavra espírito aqui tem que ver com as faculdades do domínio próprio. Ou seja, o profeta tem que ter o domínio próprio daquilo que ele está falando. Ele tem que saber o que está falando, porque nós seremos julgados pelas palavras e também poderemos ser condenados pelas palavras, como o próprio Jesus disse. Então, eu não posso falar algo que eu não sei o que falei. Eu preciso falar algo que depois que eu te passar a mensagem, eu sei completamente o que eu te disse. Porque se você perguntar, eu vou recapitular aquilo que eu te falei. Agora o camarada fala uma língua estática, que não tem interpretação, que não tem uma estrutura vocal, e dizer que isso aí é uma língua de Deus, querido, você pode ter a emoção que você tiver. Você pode ser levado numa maior emoção. Emoção não é motivo de presença de Deus. Satanás também traz emoção para as pessoas. Quando a razão é destronada e a emoção sobe, ela sobressai, com certeza Deus não é louvado. Deus só aceita um culto racional. Não quer dizer que eu não possa ter emoção, mas a minha emoção tem que estar submissa, sob o controle da minha razão. E a minha razão tem que estar sob o controle do Espírito Santo. O que eu falar, eu preciso dar conta das minhas palavras. E a língua de nação, ela precisa ser falada de forma inteligível, com propósito de engrandecer, de levar as pessoas a aproximar-se de Jesus, aceitarem o evangelho da salvação. Então Paulo deixa claro que aqui, porque o que fala língua estranha, essa estranha não existe no grego, o que fala língua de nações, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Por exemplo, por que fala de mistério? Por exemplo, se eu estou congregado e eu falo outra língua, e eu sei que a igreja não entende a minha língua, eu vou orar em pensamento,
Porque não adianta eu falar uma língua que vai causar confusão na congregação. As pessoas não vão entender e não vão poder selar com amém. Se selar com amém, estão sendo mais ignorantes do que o que está falando. Porque vai selar uma coisa que elas nem sabem o que ouviu. Então, eu devo orar. Se eu estou na igreja, estou visitando uma igreja que fala só o idioma, por exemplo, português, e eu falo outro idioma, eu devo orar sim, eu oro a Deus em mente. Porque Deus conhece todos os idiomas. E aí o texto diz que se eu estou orando na minha língua estrangeira, e as pessoas não entendem, mas eu estou orando em mente, o Senhor vai entender. Eu estou falando de mistério. Mistério para quem? Mistério para quem está congregado, porque quem está congregado não conhece o meu idioma. Somente as pessoas que tiveram o dom ou a capacitação de uma faculdade de idiomas para entender o que eu estou falando. Por isso Paulo bate o martelo. Prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que 10.000 numa língua que as pessoas não entendem. E ele diz que o falar língua deve ser para a edificação da igreja. Se a igreja é edificada no sentido de entender o que você está falando, amém, glória a Deus. Se a igreja não entende, não fale, fique calado na igreja. Paulo deixa claro isso aqui, e o texto ele continua falando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu vou aqui para o versículo 27, diz assim, se alguém falar língua, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, ou seja, por ordem, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Esteja calado. Falar consigo mesmo é falar em pensamento. As pessoas não entendem o teu idioma. Estou falando de idioma, não estou falando dessa língua que se fala aí. O problema é que essa língua que se ouve nas igrejas, e lamentavelmente é uma balbúrdia, é pulo, é grito, é sapateada, é nego rolando no chão, e atribui isso ao Espírito Santo, que não é o Espírito Santo que faz isso. Nós sabemos de que espírito vem esses gritos, esses berros nas igrejas. Tem um texto na Bíblia que é contra, terminantemente, com gritos na igreja, com barulho. Deus se manifesta na calma, no silêncio. Vamos lá para Efésios, capítulo 4. O livro de Efésios tem uma mensagem para quem gosta de barulho, de cultos, de gritos e sapateados. Vamos ver o que diz aqui, capítulo 4 do livro de Efésios, o verso 31. Diz assim: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. A palavra é clara, seja tirado toda malícia, gritaria e ira de entre vós. Deus não habita em gritaria, Deus não suporta isso, Deus não precisa disso, Deus não é surdo. Se você tem um culto racional, o culto racional ele não deve fazer parte só dos momentos de reunião, que você está reunido. O culto racional, você faz ele acontecer durante todos os dias da semana, durante todos os 7 dias da semana. Culto racional de forma no que eu como, no que eu visto, no que eu falo, no que eu penso, nas minhas associações com as pessoas, nas minhas transações financeiras. Eu estou prestando culto racional, eu estou adorando Deus, porque a palavra Torá significa instrução e ensinamento, mas a palavra Torá também significa viver a Torá, viver a palavra de Deus. Não é simplesmente falar que é um cristão e que obedece a Deus, mas que vive uma vida totalmente desvinculada. Somente nos dias das reuniões eu vou na igreja e ainda assim faço balbúrdia, falo uma língua que ninguém entende. O povo de Deus não é edificado. Você tem um enlevo de emoção, mas daqui a pouco passou esse enlevo, você continua a mesma pessoa miserável, sem consagração, sem vida de santificação. Para ter uma vida completa com Deus, você precisa de fazer algo racional. Você é um ser inteligente. Deus te criou diferente de todos os animais. E você deve agir como tal. Falando as coisas que as pessoas entendam você, que as pessoas reflitam sobre o que você está falando. Você percebe que os cultos hoje, a grande maioria dos cultos hoje, não se pega uma Bíblia na mão, não se abre o Sagrado Livro, não se fala um texto bíblico, não se conjectura sobre alguns pontos que precisa ser analisado para que você tenha uma compreensão.
mas lê uma linha, fecha a Bíblia e agora vai falar de revelação, é língua estranha, é pulo daqui, é grito dali, é berro daqui, e diz que isso é o Espírito Santo, querido. Satanás tem poder de fazer até fogo descer dos céus. Satanás tem essa habilidade, e ele usa esse poder satânico dele para enganar muita gente. Enquanto o teu culto a Deus não for um culto racional, Deus não aceita o teu louvor. O teu louvor tem que ser inteligente. Você é um ser inteligente. Você foi criado à imagem e à semelhança do Eterno. E você deve viver a essa altura. Então entenda, recapitulando, comecei com Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17 e 18. No verso 17 ali, o próprio Jesus diz que vocês, como sinal de que eu estou com vocês, eu vou dar para vocês o poder do Espírito Santo, vocês falarão novas línguas. Nova ali é kainós, que é uma língua já existente, mas era nova na experiência deles. Em Atos 2, ali dos versos 1 até o verso 9, você vai ver Deus manifestando pelo poder do Espírito Santo esse dom na vida deles, dos apóstolos, dos discípulos, e eles falaram em outras línguas. As pessoas ouviram a mensagem, aqueles povos que estavam reunidos em Jerusalém, dali eles voltaram para suas nações, levaram a mensagem de Deus, porque entenderam o que foi pregado, e o evangelho foi esparramado. Esse é o verdadeiro dom de língua. Dom de língua do céu, com propósito. Não exibicionismo. Não existe isso. Deus é o Deus de ordem, Deus de organização. Todas as vezes que os seres humanos que foi criado à imagem e semelhança dele se reúnem para prestar um culto a ele, tem que haver ordem e decência. Não pulo, não grito, não berro. Quando um fala, os outros ouvem. A mensagem precisa penetrar na mente, fazer uma mudança nos sentimentos, no coração e fazer uma transformação na vida, provocar uma reforma, uma mudança. Isso é a palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso, mas ela é uma palavra poderosa quando nós tratamos ela com respeito e com ordem, com bastante reverência. Esta é a reflexão que eu queria fazer sobre línguas estranhas.